Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso vídeo, ao nosso momento de reflexões sobre a vida, sobre autoconhecimento. Vamos refletir mais um pouquinho? Vamos ler mais um capítulo deste livrinho aqui, Minutos de Sabedoria, e ver o que a mensagem nos traz aqui. Bom, nós estamos aqui agora no capítulo 20, na página 20. Vamos ver o que Carlos Torres Pastorino trouxe para nós nessa parte. Não procure evidência pessoal. Reflita que quanto mais exposto à visão alheia, mais se tornará alvo de ciúme e inveja. As vibrações negativas, mesmo que não lhe façam mal, positivamente poderão cansá-lo no trabalho de defender-se. Procure agir discretamente, embora com firmeza, deixando que os vaidosos e vazios se exponham numa evidência de que você certamente não necessita para brilhar. O vidro comum brilha muito ao sol, mas o brilho do outro está escondido no cofre. Nem por isso valerá menos que o vidro. É interessante essas mensagens de Carlos Torres Pastorino, e nessa em particular me fez lembrar muito algumas culturas orientais, como o taoísmo, por exemplo. Ele vem falando aqui, refletindo aqui, é o interessante que é a questão da projeção social, de se expor muito à sociedade, de se tornar uma pessoa que está muito em evidência. Com certeza, às vezes, a própria sociedade, o mecanismo da vida, nos leva a estarmos mais evidentes, a aparecer mais perante as pessoas. Mas o problema, a problemática, é quando nós não medimos isso e acabamos expondo demais a nossa pessoa, as nossas energias, as energias do público. A gente percebe que o caminho, o trabalho discreto, geralmente é o trabalho mais seguro, é o caminho mais seguro. Em relação, por exemplo, à prática do bem, à prática da caridade. Aquela caridade que fazemos no anonimato, geralmente ela tem um valor muito grande dentro de nós. Com certeza, uma pessoa fazer o bem e isso também se tornar público também é bom, porque é um bom exemplo. Mas o que o texto vem falando, que nós temos que refletir muito sobre o cuidado que nós estamos tendo com as nossas energias interiores na exposição aos outros. Porque quando nós começamos a estudar a espiritualidade, nós começamos a perceber que a matéria que nós encaramos como matéria sólida, ela não é o único tipo de matéria que interfere na nossa vida. Existem outras matérias mais sutis no plano da energia, inclusive da energia mental. Então, quando nós pensamos em uma pessoa, quando nós oramos por uma pessoa, essa vibração mental, ela vai até onde essa pessoa está. Independentemente de onde ela está, de qual local geográfico ela está, se está perto ou está longe, chega até essa pessoa. Então, nós estamos mergulhados em um campo de energia onde nós influenciamos as pessoas e somos influenciados pelas pessoas, pelas energias das pessoas. É muito comum nós percebermos isso, por exemplo, quando a gente vai a um local onde tem muita gente. Nós chegamos naquele ambiente e a gente capta de acordo com a sensibilidade de cada um. Alguns têm mais sensibilidade, outros têm menos sensibilidade, mas nós captamos as energias das pessoas. Se for um lugar muito alegre, muito festivo, daí a pouco a gente vai entrando nesse estado também de alegria, de euforia, porque a gente vai entrando em conexão com aquela energia daquele ambiente ali, que é a junção da energia de todas as pessoas que estão presentes. Se a gente vai num velório e está todo mundo chorando naquele sofrimento, daí a pouco a gente começa a sentir isso também,
porque a gente vai se envolvendo naquela energia psíquica ali naquele ambiente. Então, quando uma pessoa se torna muito exposta, ela naturalmente ela vai ficar mais exposta a essas energias de emissões mentais que as pessoas direcionam a ela. E essas energias, tem muitas que são boas, mas tem muitas também que não são boas. Então, uma pessoa pública, ela tem que ter um cuidado muito grande com o seu aparelho mental psíquico, com a sua estrutura emocional, com a sua estrutura energética. Ela tem que saber preservar isso, porque ela vai receber emissões de energias positivas, mas também de energias negativas. Logicamente, nada que não estiver já desenvolvido dentro de nós, aberto dentro de nós, vai nos atingir. Quando alguma energia de um pensamento negativo, de um ciúme, de uma inveja, de alguma pessoa é direcionada a nós, se nós não temos aberturas psíquicas para elas, elas não vão nos atingir. Mas se todos nós aqui na Terra passamos às vezes por momentos que estamos muito bem energeticamente, momentos de baixa energia, isso é natural, esses ciclos. Então uma pessoa pública, ela tem que ter um cuidado de repente, quando ela não está muito vigilante nos seus pensamentos, nas suas energias internas, ela tem que ter cuidado na hora de se expor, né? Principalmente nas redes sociais. As redes sociais hoje é um campo de muito conflito, infelizmente. Tem muita coisa boa, mas tem muito conflito, muitas agressões gratuitas, muitas energias violentas ali. Então, o indivíduo que se expõe, ele está, de certa maneira, correndo um certo risco de ficar à mercê de energias negativas. Não quer dizer que o indivíduo não vá se expor. Muitas vezes é importante ele se expor, se posicionar diante de algum assunto, diante de algum tema, para ser fiel à própria consciência. Mas é importante ele se preparar para se proteger, se preservar energeticamente dessas energias que vão chegar até ele. Então, olha bem o que o texto vem falando. Reflita que quanto mais exposto à visão alheia, mais se tornará alvo de ciúme e inveja, que é natural. Assim como também se tornará alvo de admiração também e de gratidão também. O que nós estamos falando é que quanto mais nós nos expomos, maior é a intensidade e a quantidade de energias com as quais nós vamos nos relacionar. Agora, ao mesmo tempo, quando a gente desenvolve um trabalho firme, mais discreto, nós caminhamos com mais serenidade, como ele vem falando aqui. Procure agir discretamente, embora com firmeza, deixando que os vaidosos e vazios se exponham numa evidência de que você certamente não necessita para brilhar. É uma coisa muito interessante isso, porque isso tudo acontece dentro do campo psíquico, dentro da nossa própria mente. E quando a gente vai percebendo a estrutura de cada um, quando a gente vai analisando, por exemplo, alguns homens e mulheres que se tornaram públicas, mas não perderam a simplicidade, a gente percebe que isso é uma questão de foro interno. Se o indivíduo ele estiver já firme em seus princípios, tranquilo em sua consciência, ele realmente pode se expor, porque ele vai caminhar discretamente, mesmo na arena pública. Jesus ele foi público, ele pregou, ele conviveu com muita gente, com as multidões, mas ele nunca se perdeu no meio das energias das multidões. Ele, na verdade, ele levava uma energia de equilíbrio para as multidões, mas em determinados momentos ele se afastava para orar a sós. Eu percebia que nesse momento era quando Jesus ia refazer as energias dele na comunhão com o Pai, com Deus. Então parece que a questão não é realmente nem ficarmos muito enclausurados e não conviver na sociedade, e ao mesmo tempo, quando nós formos conviver, nós temos o cuidado de preservar a nossa saúde mental.
para não ficar refém de verdadeiros ataques energéticos que vêm de outras pessoas. Então é caminhar na multidão, porém caminhar discretamente. Eu disse no início do nosso vídeo que isso me fez lembrar as teorias orientais, como eu citei o taoísmo, né? Poderíamos dizer também o budismo e até o hinduísmo, porque existe nessas regiões, na cultura antiga dessas regiões, a cultura do poder do silêncio, a cultura de aprendermos a caminhar em silêncio. E esse caminhar em silêncio na vida é muito mais do que simplesmente ficar calado. Isso se refere a um silêncio interior. Então, quando o indivíduo ele está nesse silêncio interior, ele pode falar em silêncio. Quando ele fala, ele está em silêncio. Quando ele age, quando ele caminha, quando ele trabalha, ele faz isso em silêncio. Mesmo quando ele se comunica, porém ele está em silêncio. Como é isso? É quando o indivíduo ele está num processo já de individuação, que qualquer coisa que ele faça, ele nunca perde o foco dele mesmo. Ele nunca perde a atenção nele mesmo. O indivíduo, quanto mais desfragmentado ele está nos seus pensamentos, mais ele fica à mercê das energias exteriores. Então, uma hora ele vai no estádio de futebol, lá ele está gritando, ele está sorrindo, de a pouco ele sai daquele estágio, começa uma briga entre torcidas ali, de a pouco ele mata o outro. Não acontece isso? Então, uma hora o indivíduo está numa festa e ele está muito eufórico, outra hora, momentos depois, ele está em outro lugar e já está chorando, em outro lugar já está triste, já está revoltado, já está com raiva. Então, as pessoas que estão muito mergulhadas nessas energias sociais, sem o devido cuidado, sem a devida atenção em si mesma, elas são simplesmente joguetes dessas forças que os ambientes, que a sociedade coloca. Já um indivíduo que ele vive e procura viver num silenciamento interior, ele pode estar em qualquer lugar, mas ele não pertence àquele lugar, ele não é escravo das energias daquele local. Ele está naquele local, ele faz o que é preciso fazer, ele ri, ele participa, mas ele está o tempo todo atento ao seu estado interior. Ele não perde o foco continua. Nesse sentido que eu vejo, que eu já vi alguns estudiosos falando que o símbolo do cristianismo é o peixe. É uma interpretação desse símbolo, né? Por que o símbolo do cristão é o peixe? Porque o peixe da água salgada, ele vive numa água salgada, só que a carne dele não é salgada. Então, ele está no meio da água salgada, mas ele não pertence à água salgada, ele não se deixa impregnar pelo sal da água. Então, segundo esses estudiosos, o cristão é assim. Ele está no mundo, ele vivencia as coisas no mundo e faz o que precisa fazer no mundo, mas ele não pertence ao mundo. Ele não se contamina com o desequilíbrio do mundo. Ele age no mundo, procura melhorar o mundo, procura melhorar a si mesmo, mas o tempo todo ele está em comunhão com esse espaço de silêncio interno que é onde habita Deus. Então, o indivíduo vigilante, como está no Evangelho, né? Orai e vigiai, é aquele que está sempre atento a si mesmo. Será que quando eu estou fazendo as coisas, eu estou fazendo com consciência ou eu estou seguindo simplesmente a correnteza? Eu estou deixando a vida me levar, como diz aquela música. Será que eu estou fazendo com disposição interna, que eu estou seguindo realmente a minha vontade interna, a vontade da minha alma, ou eu estou simplesmente vivendo sem assumir as rédeas da minha vida? Então, a mensagem que nós lemos hoje, quando fala da projeção social, nós percebemos
que não tem problema nenhum o indivíduo se projetar socialmente. E isso às vezes é até importante, mas o brilho dele não tem que ser o brilho que vem de fora para dentro dos aplausos. O brilho dele tem que ser essa conexão interna que ele tem consigo mesmo, essa confiança de estar seguindo a própria consciência profunda, esse contato, podemos dizer, esse contato com Deus interno, que faz com que ele caminhe para onde ele quer ir e não fique muito à mercê das energias que chegam até ele. A gente percebe várias pessoas que passaram pela Terra que seguiram esse caminho. São pessoas que trilharam o seu caminho aqui na Terra, descobriram o seu espaço, o seu propósito interno e simplesmente seguiram. Estou lembrando aqui da irmã Dulce, lá da Bahia, aquela freira que iniciou um trabalho de ajudar lá as crianças, os necessitados, e enfrentou muitos desafios. Pessoas que falavam para ela não seguir por ali, até superiores a ela que falaram que o trabalho que ela estava desempenhando não era para seguir daquela forma, mas ela percebia que aquele era o caminho dela e ela prosseguia, até que realizou o que ela queria. Então a gente percebe mulheres como essa e várias outras pessoas, são pessoas que caminhavam no mundo, mas não pertenciam ao mundo. Caminhavam no mundo, mas pertenciam a um campo mais profundo da vida. Esse exemplo está de acordo com aquilo que o Evangelho nos fala, de colocar o nosso coração naquilo que é eterno, não naquilo que é passageiro, não naquilo que a traça e a ferrugem corrói, mas naquilo que é espiritual. Quando nós caminhamos de acordo com aquilo que é espiritual, nós vivenciamos tudo no mundo, tudo na vida, mas nós não estamos escravos das coisas do mundo. E aí sim, nós podemos nos projetar, nós podemos assumir trabalhos até de grande porte, mas teremos estrutura para isso, porque as energias que virão até nós, positivas e principalmente as negativas, não irão nos abalar, porque nós não estaremos dependendo delas para desempenharmos o nosso trabalho. Então realmente é uma mensagem maravilhosa essa aqui, e ele finaliza com uma coisa muito bonita, Ele fala sobre o vidro e as pedras preciosas, O vidro comum brilha muito ao sol, mas o brilho do outro está escondido no cofre, nem por isso valerá menos que o vidro. Então, muitas vezes, existem verdadeiros diamantes espirituais que não aparecem publicamente, mas eles têm um valor imenso, porque o trabalho que eles estão fazendo é um trabalho dentro do anonimato. Só para fechar, meus irmãos, eu fico lembrando aqui, nós temos vários missionários e missionárias que passaram pelo mundo, que a história relata, que ficaram conhecidos. Mas quantos missionários também passaram por aqui e ainda estão aqui, mas nós não conhecemos e não ficaremos conhecendo. A história não mostrará, porque o trabalho deles é um trabalho no anonimato. Às vezes é uma mãe de família que cria uma família inteira sozinha, os seus filhos, renunciando ali, sacrificando a sua própria vida para que os filhos tenham uma vida melhor. Às vezes é uma missionária que está ali, um espírito de muita luz, mas ela escolhe estar no anonimato do próprio lar para desempenhar uma missão muito grande que a sociedade não vê, mas ela sabe a importância daquilo. Então nós temos muitos missionários anônimos, que às vezes para os olhos do mundo não tem luz nenhuma, não aparecem, não se propagam, mas para os olhos de Deus, para a espiritualidade, são verdadeiros espíritos de luz que estão ensinando aqueles que estão em volta deles. Então é uma reflexão
bem importante, bem interessante essas questões. Que possamos ter sempre cuidado com essas energias internas, sempre perguntando se estamos caminhando o nosso caminho ou se estamos sendo refém das energias que o mundo nos traz e nos leva para um lado ou para o outro. Possamos sempre manter o foco, estarmos sempre vigilantes para realmente trabalharmos no propósito interno que nós já planejamos antes de vir para cá. Um grande abraço, meus amigos, meus irmãos, fiquem todos com Deus e muita paz.